Pessoal, bom dia na paz de Cristo, tudo bem com vocês? Graças ao bom Deus, estamos aqui de volta, mais uma oportunidade de estarmos aqui falando com vocês sobre a lição 11, enfrentando as fornalhas da vida. O tema é forte. A lição tem se destacado nesse trimestre sobre transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. E hoje nós vamos estar aqui comentando sobre três importantes personagens: Sadraque, Mesaque e Abednego, tão conhecido por nós. Na verdade, já inicio dizendo que esses são os nomes que foram trocados, nome dado pelos caldeus. Na verdade, o nome deles eram Ananias, Misael e Azarias. E assim, então, nós vamos fazer menção, o texto de referência está em Daniel 3, e ali o livro de Daniel por si só, ele é pequeno, salvo engano são 12 capítulos, e seria importante, queridos, aqueles que tiverem a oportunidade de fazer uma leitura mais acentuada, é sempre bom. Nós vamos ver ali as histórias relatadas, inclusive desta lição, que é o personagem específico com relação a esses três jovens. Nós vamos ver também a história de Daniel, vamos também aprender sobre escatologia. Começa ali a escatologia bíblica. Então é importante, sim, queridos, nós estarmos atentos à leitura, entendimento e buscar o conhecimento da palavra de Deus. A introdução nos diz: nesta lição veremos a bondade e fidelidade de Deus ao enviar o seu anjo para livrar seus servos da fornalha de fogo. Veremos que Deus guarda de todo o mal aquele que persevera firme seguindo os seus ensinamentos. Naturalmente, é uma experiência terrível. Posso dizer desta forma, uma experiência forte, mas nós vemos ali sim a mão de Deus, a bondade e a fidelidade. Já inicio dizendo que Deus não o livrou da fornalha, Deus o livrou na fornalha. Item 1, três jovens amigos de Deus. Amigos de Deus. Esta lição terá como ponto de partida a fé de Ananias, Misael e Azarias, amigos do jovem Daniel. Estes três jovens, juntamente com Daniel, foram levados cativos para a Babilônia e lá tiveram seus nomes trocados por nomes caldeus, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes jovens tiveram seus nomes trocados, mas a devoção deles a Deus permaneceu. É interessante, queridos, aqui esses jovens, eles tinham o nome dele no hebraico uma tradução muito forte. Por exemplo, Ananias significa Jeová tem sido gracioso, ou Jeová foi misericordioso. Para Mesaque, nome caldeu, nós temos aqui então Misael, cujo no significado no hebraico quer dizer quem é igual a Deus. Abednego, cujo nome hebraico seria Azarias, o significado Jeová tem ajudado. Então aqui nós vemos o nome, o significado e a importância dele. Quando levado cativo para a Babilônia, esse império, a primeira coisa que eles faziam seria a troca do nome. Seriam dados a eles os nomes dos caldeus. Então, vamos aqui fazer uma rápida reflexão e pensarmos. Imagine jovens em tenra idade, acredito eu, um pouco mais além da maioridade civil que nós conhecemos hoje, e levados cativos, já perde seus direitos, perde as suas raízes e ali perde a sua identidade. Nação estranha, terra estranha, costumes e hábitos estranhos, e já começa trocando o nome. Mas nem por isso eles se renderam, nem por isso eles se entregaram. Pelo contrário, eles permaneceram firmes, resistindo, fiel ao nosso Deus, fiel ao Deus Todo-Poderoso. E a lição, a Bíblia, o relato bíblico vai mostrando a vitória outorgada pelo nosso Deus, a vitória sendo construída, Deus dando sabedoria a Daniel, aos seus amigos, aqui já podemos chamá-los pelos nomes caldeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, e ali nós vemos Deus destacando esses jovens e eles permanecendo firmes, sendo autênticos adoradores
ao Todo-Poderoso. Isso serve de lição para nós, queridos. Louvado seja Deus. 1.1. Nem tudo que reluz é ouro. Sadraque, Mesaque e Abednego, juntamente com Daniel, se viram diante de duas alternativas. A primeira era se contaminar com a porção do manjar do rei e com o vinho que ele bebia. A segunda era se manter fiel a Deus e não se corromper com as coisas que lhes foram oferecidas. O texto bíblico nos mostra que Daniel e seus amigos não tiveram dúvidas sobre qual lado ficar. Eles seguiram firmes ao lado do Senhor. Aqui cabe duas interrogações. Quais têm sido as nossas escolhas? Quais têm sido? Em suas escolhas, Deus tem sido a primazia? Para nossa reflexão. Observe, queridos, que aqui eles colocaram no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Eu fico imaginando a quantidade de alimento, bebida que lhes foram fornecidos, porque o rei tinha um plano. Quando levado cativo, a Bíblia aqui mostra que o rei, ele mandou chamar todos aqueles que não houvessem defeito, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência e entendimento no conhecimento e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Chegando ali, ele deu a ração diária, que era o manjar do rei, mas eles logo de antemão colocaram no coração não se contaminar com as iguarias do rei. Eles fizeram uma proposta ali para o chefe dos eunucos, aonde eles proporam se alimentar apenas de legumes e água, porque o chefe dos eunucos estava ficando preocupado e ele é que tinha essa obrigação da alimentação por um período de 3 anos antes de colocar eles na presença do rei. E ali então eles, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, assentaram no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então aqui nós vemos já, queridos, eles tomando uma posição e eles então pedem, aos dispenseiros que desse a eles apenas legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. Eles pediram um experimento pelo prazo de 10 dias. Nesse prazo, queridos, foi suficiente para o chefe dos eunucos ver que Deus estava ali com esses 4 jovens. Nós vemos ali então que eles ficaram até mais corados, mais bem nutridos, com saúde, e isso agradou então ao chefe dos eunucos, que permitiu eles participarem apenas dessa alimentação, e com isso eles estavam agradando ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. 1.2. Não deixe que seus olhos te enganem. Sadraque, Mesaque e Abednego não se deixaram enganar por seus olhos. A comida e o vinho do rei, ao olhar humano, eram atrativos, porém, era mais um aspecto no extenso programa de assimilação da cultura babilônica, como destacado no comentário histórico-cultural da Bíblia. Diante de uma alimentação abundante e os melhores vinhos babilônicos, estes jovens escolheram fazer a diferença. Que possamos, diante das investidas de Satanás, fazer escolhas assertivas, como a destes jovens. Satanás enganou Eva por meio do olhar. Davi pecou com Batseba por um olhar. Demas foi atraído pelas coisas do mundo, mas na contramão de tudo estavam os 4 jovens. Aqui no comentário do bispo Samuel Ferreira, ele assim nos ensina: Nabucodonosor era um rei sagaz, que oferecia aos príncipes escravos uma faculdade gratuita, uma posição de destaque no reino e um salário digno. Esse tipo de persuasão fazia com que os cativos se esquecessem de sua terra e vivessem sob a égide de seu domínio, abandonando suas raízes
e se tornando parte de seu reino. Mas nós vemos então, queridos, que eles, os 4 jovens, colocaram no seu coração esse projeto de não se contaminar, de não se curvar, que nós vamos ver um pouquinho lá adiante. E Deus deu a eles graça. E Deus deu a eles a vitória. Voltando então ao título, enfrentando as fornalhas da vida. Muitas das vezes estaremos diante de circunstâncias semelhantes e caberá a nós fazer uma boa escolha. 1.3 Nossas escolhas mostram quem somos. Satanás tem mantido milhões de pessoas sob sua servidão. Temos que ter muito cuidado, pois quando Satanás atormenta o povo de Deus, ele tira a utilidade de seus prazeres e usa de artifícios para lhes afastar do Senhor. Estes jovens hebreus nos fazem ver que a vida só tem importância no momento em que percebemos que o Senhor está fazendo parte de nossa história. O Senhor está fazendo parte da sua história? Devemos sim chamar o Senhor para fazer parte da nossa história, queridos. Somos sabedores que Deus nos atrai para a vida, Satanás nos atrai para a morte. A fé de que Deus é a nossa salvação não é hipótese, é fato. Louvado seja Deus. Muito bem, já estamos aqui no item 2, fé em tempos difíceis. Nabucodonosor já havia presenciado o poder de Deus em sua vida, quando o jovem Daniel interpretou o seu sonho. Ainda assim, não aprendeu nada sobre Deus, pois ambicionou ser adorado como tal. Sadraque, Mesaque e Abednego recusaram-se prostrar diante da imagem deste monarca, e isso lhes trouxe consequências. Queridos, nós vemos então aqui no texto bíblico, no capítulo 2, que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho muito esquisito, e ele esqueceu do sonho. E aí ele mandou chamar todos os magos, os astrólogos, os encantadores, para que declarassem ao rei qual tinha sido o sonho. E nenhum deles teve condições. Eles fugiram, não conseguiram, e aí então o rei ficou nervoso. Na verdade aqui o texto é forte, queridos. O rei percebeu que eles queriam ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. E se eles não conseguissem, a sentença era a morte. E nós vemos então, queridos, que Deus tinha dado a esses 4 jovens toda a sabedoria e a inteligência 10 vezes mais do que todos os magos, todos os astrólogos que havia em todo o reino da Babilônia. E então, ali nós vemos que Daniel, ele se ofereceu ao rei, e ali então ele disse que poderia dar a interpretação. E nesse momento, queridos, o texto bíblico, ele nos relata que Daniel e os seus 3 amigos, eles se prostraram, oraram e buscaram em Deus a revelação. Primeiro a ciência e depois a revelação. E nós vemos então que Deus ali deu a esse jovem Daniel, e ele então, levado na presença do rei Nabucodonosor, ele deu ciência ao rei Nabucodonosor e deu a interpretação desse sonho. O rei ficou muito alegre no seu coração. Nós vemos então que a partir daquele momento Daniel foi engrandecido. Isso é o texto que diz: então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, versículo 49, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Daniel estava às portas do rei. Então ali nós vemos que ele estava num local privilegiado. Então o que eu quero dizer, queridos, que o cidadão não aprendeu nada, o rei Nabucodonosor, porque logo no versículo seguinte nós vemos então, já entra na passagem bíblica onde o rei
ele constrói uma estátua de ouro. Segundo os estudiosos bíblicos, essa estátua teria 27 metros de ouro puro. Nós vemos então que a partir dali o rei construiu essa estátua de ouro, buscando a adoração a si próprio, esquecendo já tudo o que Deus tinha feito através de Daniel e dos 3 jovens Sadraque, Mesaque e Abednego. 2.1 A insanidade de um monarca, a loucura de um monarca. O rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para assistirem à consagração de sua estátua levantada em sua homenagem. Podemos dizer que este monarca era um narcisista clássico. Quando todos seus súditos se reuniram e estavam de pé diante da estátua, ele ordenou: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Tal ordem acarretaria em uma prova de fé jamais vista na história. Queridos, para eu poder contextualizar melhor essa cena, eu fui assistir o filme. Pesquisei lá no YouTube, achei o filme e é muito forte. Quem tiver a oportunidade, seria interessante. Nós vemos ali então a cena, naquele vale, naquela proximidade, um grande forno, e era muito comum, dizem os historiadores, que eles queimavam tijolos. Então ali tinha já esses grandes fornos, e ali então nós vemos a massa reunida, o povo reunido, isso no filme, para facilitar o entendimento, me ajudou a visualizar. E aí começou a tocar, conforme diz aqui, o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, todos os instrumentos da época estavam lá. E estava todo mundo lá, querido, as autoridades presentes, os governadores, os prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros. Então a gente começa a imaginar que era um grande evento da inauguração dessa estátua. E aí então todos se prostraram, com exceção desses 3 jovens valorosos. Então aí você começa a ver, queridos, conforme o povo se abaixou, somente aqueles 3 permaneceram de pé. O impacto é muito forte. É uma cena difícil, é uma prova de fé, jamais vista na história, conforme está aqui narrado. E então os conselheiros do rei mandam chamar os 3 na presença do rei. Muito bem, muito bem. 2.2 Fé em meio à morte. Os músicos tocaram e todos se prostraram e adoraram a estátua de Nabucodonosor. Mas 3 jovens fiéis e tementes a Deus não se curvaram e não adoraram aquela estátua. É o que nós acabamos de relatar, queridos. Foi uma afronta. E o rei ficou furioso. E nós vemos aqui que esses jovens, eles tinham uma convicção no seu coração e eles não abriram mão. Isso serve, queridos, de lição e entendimento para as nossas vidas no tempo presente. Devemos permanecer firmes ao nosso Deus, não temermos. Aqui a expectativa de morte era forte, mas Deus era maior. 2.3 Quando o morrer é lucro. A palavra de Deus nos mostra que nenhuma ordem conseguiria convencer os 3 jovens a dobrarem seus joelhos diante daquela estátua. Então os jovens disseram um sonoro não ao rei, não lhes importando o que poderia fazer o monarca. Diante de tal recusa, o rei ficou ainda mais furioso e mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais do que o costume e ordenou que os lançasse no fogo ardente. Daniel 3:20. Então nós vemos aqui, queridos, que mandou aquecer. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno
de fogo ardente. Meu Deus do céu. Só Jeová, queridos, a sentença estava dada. Extermínio aos 3 jovens judeus corajosos. Mas eles tinham a certeza da fidelidade a Deus. Que possamos ter essa convicção, a fidelidade ao nosso Deus, que pode entrar com o milagre, que pode nos dar a vitória. É só confiarmos, é só nós termos convicção ao Deus que nós servimos. Aleluias, louvado seja Deus. Muito bem, queridos, estamos já no item 3. Um Deus que confunde o inimigo. Em uma conjuntura onde não teria outro final a não ser a morte de Sadraque, Mesaque e Abednego, uma cena chamou a atenção de Nabucodonosor. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Aqui nós já começamos a ver o milagre, queridos. Os homens que lançaram, os 3 jovens, eram os mais fortes, os mais preparados, mas eles morreram antes de chegar. Eles foram mortos pela temperatura, pelo fogo muito forte. E nós vemos aqui então que eles já estavam lá dentro, mas havia um 4º homem lá dentro, cuidando, guardando, protegendo. Esse 4º homem era o anjo do Senhor que estava ali dentro, queridos, e o rei ficou assustado, mandou chamar: saiam, saiam, porque estou vendo aí a mão de Deus. Saiam, esse 4º homem está livrando da fornalha, é o nosso Deus Todo-Poderoso. 3.1 Deus entra conosco na fornalha. Na visão do rei Nabucodonosor e do povo da Babilônia era só uma fornalha, porém para Deus era um cenário propício para um milagre. E é verdade, queridos, né? Muitas das vezes a situação pode ser terrível, comprometedora, difícil, mas é só um cenário para Deus dar a bênção. É só um cenário para que ocorra um milagre para as nossas vidas. Era hora de socorrer os 3 jovens hebreus que demonstraram fé e confiança no Senhor. A presença de uma 4ª pessoa inquietou o rei. Afinal, ele tinha mandado lançar 3 homens na fornalha e não 4. Então ele entende que algo sobrenatural estava acontecendo dentro daquela fornalha como nunca antes havia acontecido. Aqui a referência é Daniel 3 e capítulo 25. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Louvado seja Deus! É o anjo do Senhor que estava lá guardando, e nós declaramos no nome do Senhor Jesus que o anjo do Senhor está guardando, abençoando e prosperando as nossas vidas. 3.2 Em Deus somos mais que vencedores. Não importa, querido, as circunstâncias que atravessamos, se honrarmos ao Senhor, seremos por Ele honrados. O grande amor de Deus nos confere a certeza da vitória na hora da dor. Ser mais que vencedor é saber que quando a crise vem, a vitória está garantida. As Escrituras encerram a história sobre esses 3 jovens, mostrando que o rei Nabucodonosor lhes fez prosperar na província da Babilônia. Então aqui nós vemos, queridos, que Deus cuidou, Deus guardou, Deus abençoou. Eles tiveram que ser lançados, mas dali houve um milagre, porque a partir daquele momento o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso foi glorificado através da vida daqueles 3 jovens, conforme diz lá em Daniel capítulo 3, versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Uma circunstância terrível, mas a mão de Deus estava ali presente, e não será diferente para nós no tempo presente. A lição está mostrando, a lição está nos ensinando que Deus transforma as adversidades em cenários de milagres e vitórias. Eu creio no nome do Senhor Jesus.
Queridos, nós já estamos caminhando para os finalmente. 3.3 Deus é o escape das aflições da vida. Depois de ver o Senhor livrando Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, Nabucodonosor reconheceu que não havia outro Deus que pudesse ser comparado ao Deus dos 3 jovens hebreus. Deus quer que sejamos submissos e obedientes à sua palavra e não nos prostremos perante as diversas circunstâncias que nos atormentam. Devemos crer sempre no Senhor. Somente Ele pode nos livrar dos nossos inimigos. Texto de referência, eu vou ler aqui, querido Daniel, capítulo 3, versículo 29. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Louvado seja Deus! O milagre aconteceu e o nome do Senhor Deus foi exaltado através da vida desses 3 jovens corajosos. Aqui a lição do professor, o bispo Samuel Ferreira, ele diz: Deus sempre está criando oportunidades para que a nossa fé possa ser exercitada. Amém? Você crê nisso, queridos? Deus está criando oportunidades, creia. Já está em nossas mãos. É a mão de Deus criando oportunidades para nos abençoar. Conclusão: por fidelidade, os jovens escolheram entregar seus corpos ao fogo a deixarem de confiar e adorar ao Senhor Deus. Diante das fornalhas que enfrentamos, devemos manter firme nossa fidelidade ao Senhor, que nos honrará diante de todos. Amém, queridos? Receba da parte de Deus. O nosso Deus tem sempre o melhor para nós. Creia na fidelidade do Senhor a nosso favor. Agradeço mais uma vez essa oportunidade, inclusive ao meu produtor Felipão Santana Dias, está dando todo o apoio aqui. E para nós é uma alegria, uma bênção. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Amém.